E começando a revisão do capítulo 25 de Boruto. Lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media como base, a tradução oficial do mangá. Portanto, podem haver diferenças em relação à versão que vocês leem na internet. E neste capítulo em particular, existem certos diálogos que não foram devidamente bem traduzidos pelos fãs e que fazem muita diferença para o bom entendimento da história. Pois bem, começando de onde o capítulo anterior parou, o Kawaki continua sua luta contra o Garou, mostrando que pode modificar o seu braço de várias formas, como se criasse uma espécie de carapaça ou exoesqueleto em volta de seu braço, até mesmo criando projéteis que podem ser arremessados como kunais. Ainda não dá para dizer com 100% de certeza, mas o design e o conceito são bem parecidos com o Mokuton. E parando bem para pensar, a habilidade do Kawaki de transformar o seu braço em uma arma pode estar mais próxima dos minions do Jubi do que necessariamente a habilidade do Jugo. Afinal, alguns deles também tinham braços em forma de lâminas ou armas variadas. Mas me aprofundarei melhor em cima destes detalhes ao terminar o vídeo. Bom, após uma intensa sequência de ação, o Garou consegue derrotar o exausto Kawaki sem muito esforço, o deixando desacordado. Enquanto o grupo de Konoha assiste tudo de longe, o Boruto até tenta fazer alguma coisa ao ver a situação do Kawaki, mas é impedido pelo Konohamaru, dizendo que a missão se tornou perigosa demais, agora era uma missão de ranking S, e que por enquanto a prioridade era proteger a vida deles. Logo em seguida acontece uma rápida cena com Kashinkode e Delta observando toda a situação, onde existe uma informação muito importante que infelizmente foi meio destoada pela versão traduzida por fãs. Quando a Delta reclama da falta de delicadeza do Garou com o Kawaki, ela diz: "Eu deveria ter substituído seu cérebro também", o que indica a possibilidade dela ter criado as ferramentas ninjas e os implantes biônicos usados pelos agentes externos. Mas enfim, voltando ao grupo de Konoha, o Boruto começa a sentir dor novamente, gritando e distraindo o Garou, que por sua vez estava segurando o Kawaki. Até que o Kawaki recobra a consciência e usa essa pequena brecha para tentar escapar, cortando o braço biônico do Garou, aparentemente usando alguma habilidade do selo Karma, lançando o que parece ser uma rajada ou explosão de chamas, fazendo com que o próprio Garou se pergunte de onde ele tirou todo esse poder. Mas o Kawaki responde que aquilo não era dele, dando a entender que todo esse poder não foi proveniente de algo que ele absorveu, e aliando ao Boruto sentindo que algo estava acontecendo com o seu selo Karma, implica no fato de que esse poder veio de algo que o Boruto absorveu. Os dois selos Karma, do Boruto e do Kawaki, estariam ligados de alguma forma, além de possuírem as mesmas habilidades. Tanto que em seguida isso é observado pelo Mitsuki ao ver o Kawaki absorvendo um tiro de Katon do Garou. O que confirmaria a suposição que eu fiz na revisão passada de que absorver ninjutsus e liberá-los potencializados está entre as habilidades do selo Karma, a mesma habilidade usada pelo Momoshiki. E se esse for o caso, o que o Kawaki acabou de liberar foram as chamas da verdade de Samadhi, que pela potência literalmente desintegraram uma parte do braço do Garou. O que implica na possibilidade de ambos os selos Karma terem sido dados pelo Momoshiki. Mas neste caso, por que ele teria dado o selo ao Kawaki? Eu acredito que ele sabia que o Kawaki estaria fortemente ligado ao destino trágico do Boruto, até porque ele conseguiu enxergá-lo. Ou talvez o selo Karma funcione se ligando a duas pessoas que estão ligadas pelo destino. No momento em que o Momoshiki deu o selo Karma ao Boruto, automaticamente o Kawaki também teria recebido dele. Pois bem, prosseguindo, em uma cena extremamente impactante, o Kawaki empala o Garou sem dó e piedade usando a habilidade de seu braço direito. E para completar, termina de executá-lo enquanto Garou implora por sua vida, desintegrando a parte superior de seu corpo, aparentemente usando o selo Karma. O que acaba gerando uma reação, uma explosão de chakra semelhante ao que vimos no despertar do Kawaki, mas em uma escala muito maior. Até dá para ver a parte inferior do corpo do Garou sendo jogada para longe. Uma cena que, por si mesmo não sendo tão explícita, foi extremamente violenta para os padrões dos mangás atuais da Shonen Jump.
Na verdade, estou até surpreso como nesses últimos 15 capítulos aconteceram tantas mortes e algumas relativamente violentas, mesmo se tratando de personagens secundários e sem importância. Definitivamente o que estamos vendo aqui não é tão comum nos mangás da Shonen Jump atuais. Tem muito mangá por aí demorando 100 capítulos para acontecer alguma morte na série, mesmo se tratando de personagens secundários e sem importância. Talvez isso indique que Boruto, assim como Hunter x Hunter, é um mangá com um pouco mais de liberdade na revista, onde o autor pode ousar e fazer certas coisas que normalmente são incomuns entre os mangás lançados na Shonen Jump, não ficando preso a decisões do setor editorial da revista. Mesmo Naruto, que já tinha um nível de violência e mortes acima dos padrões dos mangás da Shonen Jump lançados após os anos 90, foi ficando mais leve com o passar do tempo, ao ponto de que após o arco dos Imortais era raro vermos cenas violentas e mortes realmente impactantes. São em situações e momentos como este que eu gostaria de ver a cara daquelas pessoas que julgavam Boruto no começo e ainda julgam no anime, dizendo que Boruto estava muito teen, muito leve, cadê a violência, cadê o sangue, etc. Se o mangá já está assim no começo, com 15 capítulos de conteúdo inédito, imaginem como é que vai estar do meio para o final da série. Mas enfim, continuando, após a explosão, tudo em volta do Kawaki é destruído, porém o Boruto consegue proteger todo o grupo de Konoha absorvendo o ataque com o seu selo Karma. E nesse momento eles se encaram, dando início a um certo atrito entre os dois. Enquanto isso, Kashinkode observa que ambos os selos entraram em ressonância, chegando à conclusão de que essa seria a razão do Jigen ser tão obcecado pelo Kawaki. Ou seja, o ponto de interesse do Jigen no Kawaki tem a ver com o selo Karma e não necessariamente com alguma habilidade pré-existente, ao contrário do que eu estava supondo na revisão anterior. Mas como o Jigen ou os tais anciões saberiam de antemão que o Kawaki receberia esse selo? Bom, acho que a resposta mais coerente para essa questão é que tudo estava predestinado. Certamente existe alguma profecia envolvendo a chegada do Momoshiki à Terra, a sua morte e o Kawaki recebendo o selo. Segundo o flashback do Shoujoji, a Kara já possuía conhecimento do selo Karma antes dos eventos do filme e aparentemente estava muito bem informada do método para conseguir esse selo, assim como a existência do selo pertencente ao Boruto. Claro que isso não passa de uma pequena teoria, podem ser selos com origens completamente diferentes, ainda tem que se levar em consideração o suposto selo Karma do Jigen, caso aquela tatuagem no queixo dele seja realmente um selo e o fato do Kawaki ser bem mais experiente do que o Boruto. Sendo assim, talvez a ressonância faça apenas com que dois selos compartilhem suas habilidades por um tempo, explicando a obsessão do Jigen pelo Kawaki. Pois bem, logo em seguida, uma grande quantidade de vapor sai do corpo do Kawaki, que por sua reação parece ser algum tipo de efeito colateral do selo Karma, e mais uma vez ele cai inconsciente. O que é observado pelo Katasuki como um tipo de superaquecimento, e ao analisar o Kawaki mais de perto, ele conclui que o corpo dele não era de uma pessoa comum. Até o Boruto presume, com base nas lutas anteriores, que o Kawaki seria mais um usuário de ferramentas ninjas, assim como o Aoi e o Garou. Porém, o Katasuki revela que o corpo do Kawaki estava em um nível superior, como se sua própria existência fosse uma ferramenta ninja. E em paralelo a essa situação, Kashinkode e Delta discutem sobre seus próximos movimentos. A Delta estava disposta a tomar alguma providência em relação ao grupo de Konoha, mas é impedida pelo Kashinkode. Ao que parece, ele tem intenção de deixá-los levar o receptáculo, e esclarece a Delta que conhece muito bem sua missão. Ele traria o receptáculo para casa no mesmo instante, mas depois de conseguir mais informações, e não imediatamente. Pelo jeito, não existia uma razão especial para que eles não se envolvessem na situação e capturassem o receptáculo por si mesmos. É apenas o Kashinkode lidando com a situação de seu próprio modo. Acredito que a revelação do selo Karma do Boruto tenha mudado completamente o foco da missão, tornando a captura do Kawaki algo secundário. Pelo modo como o Kashinkode fala e analisa a situação, parece até que já estava dentro dos planos e expectativas da organização que o Kawaki se encontrasse e interagisse com a outra pessoa que recebeu o selo através do Momoshiki.
Além disso, segundo ele, não adiantava se preocupar com o vazamento de informações, já havia passado desse ponto uma vez que o dirigível caiu. Independentemente do que eles saberão ou não, irão ceder a um poder maior no final. E termina o seu discurso vilanesco dizendo: em breve, querendo ou não, o mundo aprenderá o nome e o medo de cara. O que ele diz não tem nada a ver com a vinda de um novo mundo ou selo Karma. E em resposta, a Delta aceita os termos do Kashin Code, já que de qualquer forma o Jigen disse que ela deveria seguir os planos dele. Enfim, chegando ao final do capítulo, voltando à análise do corpo do Kawaki, o Katasuki conclui que os vasos sanguíneos, sistema nervoso, etc. parecem todos modificados com uma tecnologia similar ou ainda mais avançada do que a usada no braço protético do Naruto. Uma verdadeira obra de arte segundo Katasuki, que até mesmo se anima com o fato de existir um cientista tão genial capaz de produzir algo assim. E em seguida, o Mitsuki pergunta se o Kawaki teria sido criado com a mesma tecnologia de clonagem que ele, fazendo uma revelação bombástica ao restante do grupo da forma mais natural e despreocupada possível. Ele revela ser um clone, mas a surpresa aqui é que ele não revela ser um clone qualquer. Ele diz especificamente: eu sou um clone do Shinobi Orochimaru, um humano criado artificialmente. E não, eu sou um clone de um Shinobi ou um certo Shinobi criado pelo Orochimaru, como dá a entender em certas traduções. Confirmando que Orochimaru usou o mesmo método do Shin para criar os seus, entre aspas, filhos. O que implica no Mitsuki sendo um clone modificado por não ser idêntico ao Orochimaru, assim como o Manda 2 e supostamente os Shins clones. Enfim, Boruto e Sarada ficam chocados com a revelação, mas em resposta o Katasuki explica que o Mitsuki foi criado organicamente através de engenharia genética. Já o caso do Kawaki era completamente diferente. Kawaki foi modificado usando técnicas inorgânicas, e não tecnologia inorgânica como está nas versões traduzidas na internet. Se atentem a esse detalhe, pois ele é muito importante para entendermos que tipo de modificação o Kawaki recebeu. Um outro detalhe curioso nesse diálogo que talvez passe despercebido por alguns é que o Katasuki revela que discutiu em particular com o Naruto sobre a condição do Mitsuki, ou seja, o Naruto sabe que o Mitsuki é uma aberração criada pelo Orochimaru, o filho entre aspas dele, assim como na continuidade do anime. Também percebe-se que o Konohamaru não teve reação alguma quanto a essa revelação. Então ele também já sabia disso, e na certa ele não deve ter nenhum tipo de ressentimento em relação ao Mitsuki em si, mas sim ao Orochimaru. Eu até tô curioso para saber como é que o Konohamaru lida com isso, com o fato de liderar o time em que o filho do assassino de seu avô faz parte. Ou qual foi sua primeira reação ao saber que o Mitsuki era filho do Orochimaru. Às vezes, não duvido que exista algum tipo de dívida entre Orochimaru e Naruto. Talvez o Orochimaru tenha usado seus conhecimentos para salvar o Boruto de alguma doença quando era bebê, ou seus experimentos de alguma forma beneficiem Konoha e o País do Fogo. Porque toda essa complacência e liberdade dada ao Orochimaru me soa um pouco suspeito, mas esse já é um assunto para outro vídeo. Pois bem, após todas as explicações dadas, o grupo de Konoha chega à conclusão de que o Kawaki seria uma importante fonte de informações e o Boruto propõe levá-lo até Konoha, para onde o Naruto está. E assim o capítulo termina. Agora, terminando o vídeo, devo dizer que esse foi um capítulo bem agradável de se acompanhar. Apesar de ter sido focado em grande parte na ação, ele realmente teve um bom equilíbrio entre ação e progressão da trama, dando uma ótima primeira impressão ao Kawaki, o colocando de cara em uma luta intensa, mostrando vários aspectos de suas habilidades e traços de personalidade, como ele consegue ser frio e impiedoso matando seu inimigo sem qualquer tipo de hesitação. Em resumo, se a intenção era criar um hype em cima do personagem, funcionou perfeitamente. O Kawaki é aquele personagem badass, cruel e com uma moral duvidosa que todo mundo gosta. Em vários aspectos ele já faz o Sasuke parecer um santo. Mas enfim, apesar de querer que essa situação se estendesse por mais algum tempo, talvez dando algum destaque ao restante do time 7,
Por outro lado, talvez realmente esteja na hora do mangá avançar para o próximo passo, seguindo o desenvolvimento que todos já esperavam após o capítulo 23, com o grupo de Konoha retornando em posse do Kawaki, o que daria espaço para outras dinâmicas sendo desenvolvidas e alguns personagens da nova geração que todo mundo já espera ver no mangá sendo finalmente inseridos na continuidade dele. Pois o foco dos últimos capítulos foi essencialmente a progressão da trama envolvendo Karma, Kawaki e Kara. Não há mais espaço para outros personagens recebendo destaque ou subtramas acontecendo em paralelo. Para falar a verdade, os capítulos 23 e 24 foram duas grandes surpresas em meio a uma situação que já parecia completamente encerrada, sem mais nada para se extrair. Se bem que algo inesperado ainda pode acontecer. Quem sabe o que vai acontecer no caminho até Konoha? Não me parece que a Delta vai seguir os planos do Kashinko de arrisca. Para ela desobedecer e tentar capturar o Kawaki por si mesma é um pulo. E pelo fato da página extra Borokura, que faz uma pequena descrição dos membros da Kara que vimos nos últimos capítulos, afirmar que ela demonstra um forte apego ao receptáculo em comparação a qualquer outra pessoa, duvido que ela abrirá a mão dele assim tão facilmente. Além disso, pelo que ela diz na página 12, dando a entender que é a responsável pela modificação do Garou e esse apego ao Kawaki, acredito que ela seja a tal cientista tão genial quanto Katasuki, responsável por criar o corpo do Kawaki. Até o seu nome, Delta, já faz uma referência a esse possível vínculo com a ciência, pois a letra grega Delta costuma ser muito usada na matemática e nas ciências aplicadas para representar a diferença entre dois valores ou variáveis. Também é importante notar que existe uma relação entre Jigen, Delta e Kawaki, quase como pai, mãe e filho, só que de forma distorcida, o que agrava ainda mais o drama do Kawaki. Inclusive, eu fico feliz que o Kodachi não esteja se segurando na violência e nos temas sombrios. Faz tudo parecer ter mais consequências e certamente dará um tom muito bom para a série daqui para frente. Sem mencionar que sua narrativa em geral tem sido muito boa até agora, dando destaque em apresentar com dinamismo cada um desses novos personagens. Em especial nos últimos capítulos, onde a história está fluindo maravilhosamente bem. Até acho que poderiam ter segurado um pouco mais certas informações. Esses dois últimos capítulos me passaram a sensação de meio de mangá, como se muita coisa tivesse acontecido nessa história e estivéssemos em um ponto de virada. O que se encaixa perfeitamente com a continuidade do anime, mas parece meio fora do lugar no mangá. Quiseram mostrar o máximo sobre o Kawaki em um ponto muito inicial da obra, o que poderia ter sido apresentado no decorrer de vários arcos. Condensaram muito desse personagem em apenas 2 capítulos. Agora sabemos mais sobre o Kawaki, seu passado e suas habilidades, do que sabemos sobre maior parte do elenco de Boruto, mesmo levando em consideração o anime. Ainda acho cedo para revelarem tantos detalhes sobre a verdadeira natureza do Kawaki e de suas habilidades, ou Mitsuki revelar algo tão importante sobre suas origens ao restante do time 7. Isso parece confirmar ainda mais as minhas suspeitas de que a intenção no mangá é contar uma história relativamente grande no menor número de volumes possíveis. Fazer em 5 anos o que Naruto fez em 10, se focando apenas nos eventos e personagens que realmente importam para o enredo, enquanto o anime fará o trabalho de expandir e complementar o conteúdo do mangá ou recontá-lo de outra forma com novos eventos que o deixa mais abrangente e detalhado. Não me entendam mal, eu não sou contra essa proposta, até acho bem justificável, levando em conta que mangás mensais possuem um ritmo de lançamento de volumes bem mais lento em comparação aos semanais, mesmo se tratando dos mangás com lançamento constante. Noragami, por exemplo, que começou em dezembro de 2010, até o momento só tem 18 volumes, sem contar o hiato de 1 ano que ele teve recentemente, o que daria a ele no máximo uns 2 ou 3 volumes caso não tivesse acontecido. Para um mangá desses ter uns 30 volumes, podem levar mais de 10 anos de publicação, e não me parece que Boruto é um mangá planejado para durar 15 anos ou mais. Às vezes, conduzir a história de forma objetiva é uma questão de necessidade,
Mas a longo prazo, se não derem uma freada de vez em quando, contando a história aos poucos, levando alguns capítulos a mais para certos acontecimentos se desenrolarem sem tanta pressa e dedicando alguns capítulos para trabalhar melhor certos aspectos da trama e progressão de certos personagens, o que também inclui seus dramas pessoais, podemos ter um mangá com um roteiro cheio de buracos e mal contextualizado por conta de pular ou resumir certos detalhes em função de uma progressão apressada, deixando tudo para ser melhor desenvolvido em outras mídias. Por exemplo, a Enciclopédia Ninja do volume 5 confirma que a Sumire pode invocar o Nue na continuidade do mangá e também dá a entender que ela teve problemas na academia e viveu na pobreza, referenciando os acontecimentos do arco do Incidente Fantasma. Agora, vocês acham que o mangá vai se aprofundar ou no mínimo citar detalhes do passado dela em sua própria continuidade? Eu duvido muito. Bom, já em questão de arte, primeiramente devo dizer que o Ikemoto sempre mandou bem quando se trata de cenas de ação. Ele sempre soube representá-las perfeitamente mesmo no começo do mangá. Mas esse capítulo, ao meu ver, foi o ápice dele até agora. Aparentemente o Ikemoto caprichou muito na composição das cenas de ação, em especial nos enquadramentos do Kawaki executando o Garou, criando uma cena magnífica, extremamente impactante com riqueza de detalhes, que consegue passar com naturalidade a força e poder de destruição dos ataques, o desespero do Garou e a frieza do Kawaki, sempre mantendo uma proporção consistente entre os personagens e o cenário. Diria que as páginas 15 a 29 já possuem uma qualidade visual bem próxima aos capítulos de Naruto estabelecidos após o Arco dos Imortais. Mas infelizmente o mesmo não pode ser dito sobre algumas páginas fora das sequências de ação. É perceptível uma certa inconsistência nas proporções dos membros e rostos de certos personagens em certos ângulos, em especial a Delta, que teve alguns erros meio grotescos de anatomia na página 27, onde ela está com a cabeça muito deslocada em relação ao corpo, mas provavelmente muita dessa oscilação em qualidade foi devido à quantidade de quadrinhos pequenos por página. E pelo que se percebe, o Ikemoto ainda não tem muita prática com desenhos menores, mas em compensação isso nos dá um capítulo recheado de conteúdo e páginas com espaço muito bem utilizado, o que está de certa forma sendo um padrão nos últimos capítulos. E por último, gostaria de comentar sobre a modificação do corpo do Kawaki, chegando ao ponto de ser considerado uma ferramenta ninja científica, o que está gerando um certo equívoco em relação à natureza das modificações feitas em seu corpo. Ainda não dá para afirmar com 100% de certeza sobre a natureza da modificação que o Kawaki recebeu, mas pela forma como o Katasuki fala da tecnologia usada nele, estando em um nível completamente diferente da usada no Aoi e no Garou, acredito que o Kawaki não seja necessariamente um ciborgue ou androide à la Exterminador do Futuro ou Azura Pen, modificado com implantes biônicos, e sim uma modificação em nível celular ou molecular, pois como vimos no capítulo 1, ele cresce com o passar do tempo. Em poucas palavras, o Katasuki parece indicar que o Kawaki foi modificado cirurgicamente por mãos humanas. Todos os sistemas pré-existentes em seu corpo foram literalmente reconstruídos. Por isso, o Katasuki compara a tecnologia usada no corpo do Kawaki com a usada no braço protético do Naruto, que, como sabemos, foi construído com células do Hashirama. Lembrando que o Katasuki afirma que ele foi criado usando técnicas inorgânicas, não que ele seja inorgânico ou use tecnologia inorgânica. Talvez para dar um melhor entendimento, o corpo do Kawaki e o braço protético do Naruto seriam como os replicantes que vemos em tantas mídias por aí, como os Saints em Fallout 4 ou os anfitriões em Westworld. Corpos humanos sendo literalmente criados como peças em uma linha de montagem. Eles não são clonados, eles são literalmente fabricados, construídos célula por célula, órgão por órgão. Basicamente, o Kawaki seria como uma espécie de Frankenstein, que teve todo o seu corpo reconstruído com órgãos e tecidos fabricados com células sintéticas, muito provavelmente células do Hashirama, assim como o braço protético do Naruto.
a fim de criar um corpo que possa resistir ao selo, pois ao que parece o uso do selo foi o responsável por seu superaquecimento, ou mesmo envolvendo o fato do receptáculo ser uma espécie de chave, uma vez que sabemos que as células do Hashirama podem ser usadas de outras formas, como abrir portais dimensionais. Se o Nue faz parte da continuidade do mangá, então significa que essa característica não pode ser ignorada. Sem falar de ser a razão por trás de seu aparente Mokuton. Mas particularmente eu gostaria que tentassem variar um pouco, pois a Moeg já tem o Mokuton. E pelo jeito eu estava certo ao supor na revisão passada que a habilidade do Kawaki teria alguma coisa a ver com biotecnologia, o que o próprio Kodachi já havia prometido inserir na série. É claro que eu posso estar errado e no final das contas o Katasuki está se referindo ao braço que ele mesmo criou. Nesse caso o Kawaki seria algo tecno-orgânico, combinando tecidos vivos com artificiais, algo que se adaptaria e cresceria com o usuário, o que não está fora das possibilidades. E até se encaixa muito bem com o tema tecnológico que parece ser o foco da organização Kara. Vemos que não só os agentes externos, mas também os internos possuem técnicas envolvendo ferramentas ninjas científicas, como o Kashinkode, que invoca sapos com partes biônicas, e os olhos da Delta, que supostamente seriam ferramentas ninjas científicas. Ainda mais porque Boruto e Kawaki parecem representar os dois opostos no conflito do velho versus o novo, ninjutsus versus ferramentas ninjas científicas, os ninjas versus o progresso de uma era em que eles estão cada vez mais obsoletos, o que eu acredito que será um dos principais pontos da trama de Boruto. Talvez os algarismos romanos que vemos nos internos simbolizem a ordem de modificação de cada um, sendo a Delta, a cientista responsável por tudo isso, a número 1, a primeira a ser modificada. Porém, o conceito de ferramentas ninjas científicas pode ir muito além de coisas usando tecnologia inorgânica, tecnologia cibernética. Talvez qualquer técnica conseguida através da ciência possa ser considerada uma ferramenta ninja científica, o que também incluiria várias coisas que vimos em Naruto, como o selo amaldiçoado e o implante de células do Hashirama no Yamato. Mas enfim, fiquemos aí no aguardo. Eu ainda coloco minhas fichas na possibilidade do Kawaki sendo uma espécie de versão melhorada do braço protético do Naruto, o braço original feito com células do Hashirama. E se for algo mais tecnológico, biônico, também não tem problema. O autor tem que tentar mais fazer algo criativo e original em relação à obra original, porque as células do Hashirama já são bem manjadas. E o fandom não tem que ficar com frescura no rabo dizendo já estão inventando demais, ou isso foge muito da essência de Naruto, como se pudessem julgar o que faz ou não parte da essência de Naruto, ou o que o autor deve ou não inserir em sua obra. Como se a franquia tivesse que ficar estagnada apenas no que foi estabelecido em Naruto, sem nenhuma novidade, sendo que o universo de Naruto tinha um pé no sci-fi. A Megakuri era praticamente uma cidade industrial futurista digna de Blade Runner, que coloca a Konoha atual no chinelo. Orochimaru possuía laboratórios high-tech onde ele fazia experimentos com engenharia genética, sem falar de outros vários elementos futuristas e contemporâneos presentes nos cenários que eu já estou cansado de citar em outras revisões. Naruto sempre misturou aspectos que iam do sci-fi ao high fantasy, misturando elementos místicos e científicos, espirituais e tecnológicos, antiquados e modernos em uma única história, de forma que qualquer coisa que o autor queira inserir na história se encaixe em seu universo. Tanto que o conceito das ferramentas ninjas científicas foi planejado inicialmente para ser inserido ainda em Naruto, como confirmado pelo próprio Kishimoto no guia oficial Zai no Sho, em seus comentários sobre o concept design do KOTT. Alguns podem até não gostar porque preferem mais o aspecto dos ninjas e Japão feudal, mas a verdade é uma só. No final das contas, Boruto é o futuro de um mundo que já era bem moderno e tecnológico em vários aspectos e apenas está expandindo o que já havia sido estabelecido em Naruto. Isso aqui não é uma espécie de reboot ou remake da obra original.
É uma sequência que mantém características da obra original, ao mesmo tempo que uma nova série com suas próprias características, com sua própria identidade. Tá na hora do fandom encarar Boruto não como Naruto 2, mas como uma nova série que compartilha o mesmo universo. Se a proposta de Boruto é ter uma pegada mais sci-fi, então que essa proposta seja abraçada e foda-se quem não gosta. Ou você se adapta ao rumo da franquia, ou o problema é seu. Chororô na internet não vai mudar magicamente a obra para ficar do jeito que você deseja. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.